resposta que me veio foi um momento de não ter sonho. E o fato de não ter sonho e do entorno estar pouco criativo, pouco inspirador, me fez falar, putz, eu preciso ir ver coisas que eu não conheço, fazer coisas que eu não faço. E aí isso começou a ser um sonho. Acho que vem do lugar que é da necessidade de sair, de expansão. Bom, eu fui para a Austrália, acabei indo para lá, mas eu acho que a história, assim, ser na Austrália era simples, mas não era óbvio ser a Austrália. Eu chequei com amigos em vários lugares. Quando eu falei, poxa, eu vou sair, tinha uma coisa de falar, bom, como pode ser útil isso? Aprofundar, fazer inglês, acho que é. Então eu comecei a pesquisar países de língua inglesa. E quando eu olhei para isso, eu falei assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Tudo que eu estava pesquisando há anos, muitas das coisas emergiram lá. Permacultura, dragon breeding, era suficientemente longe, do outro lado do mundo, literalmente. Continha uma série de abertura de não sei, que me fez decidir ir pra lá. Demorou 4 dias para eu chegar lá, estava exausta, não imaginava que, assim, é uma viagem super pesada. No primeiro mês, assim, apesar de toda a empolgação, de todas as coisas novas, isso de você estar 12 horas num outro fuso horário, 12 horas à frente, então tinha isso, eu estava no futuro, isso é bem interessante, porque isso já mexe com uma noção. Estar no futuro, depois de 4 dias viajando, então mexe com essa noção de tempo. No primeiro mês eu ainda sentia fisicamente o esforço de me manter num outro fuso horário. Eu demorei muito, não é assim para todo mundo, acho que cada corpo vai responder de uma maneira diferente. Eu tinha decidido ir para Melbourne, num lugar que eu não conhecia ninguém. Acho que a palavra é abertura. Era extremamente desafiador, porque além de ser um outro país, além de estar sozinha, além de ser, assim, qualquer coisa que acontecesse, eu estava 2 dias no mínimo de viagem, de qualquer suporte mais próximo que eu podia ter. Então tinham vários desafios postos. E tinha o desafio da língua, que ao mesmo tempo era o meu foco, no sentido de que era o que me ajudava a caminhar todo dia com algo para fazer, uma determinação. A sensação que eu tinha que eu era mais do que analfabeta. Eu era realmente, eu tinha os meus sentidos limitados, e isso me colocou num outro estado de percepção daquela realidade, daquela cultura, e de relação também. Eu era muito num processo muito silencioso, bastante interno, muita observação, e era ao mesmo tempo como se eu pudesse captar tudo com mais detalhe, porque eu tinha os meus sentidos aguçados. A gente estava no Confestival Brasil, eu tinha acabado de me decidir que eu ia viajar, que ia ser para a Austrália, então eu tive uma conversa com o John, e na sequência ele me deu uma lista de coisas que eu tinha que fazer, acho que 12 ou 15 coisas, passos a seguir, para seguir um caminho de se tornar treinador de treinadores, né? Eu saí daqui muito determinada a seguir aqueles passos todos. E aí eu fiz um círculo de sonho com um grupo de treinadores aqui do Brasil, e a partir desse círculo de sonho eu fiz um Carabinte, que nos primeiros 2 meses, assim, foram por água abaixo, literalmente. E foi super interessante isso. O momento em que o Carabinte falhou, nos primeiros 2 meses que eu estava lá, eu tive um duplo ahá em relação ao Carabinte. Um é que o Carabinte ele só deve ser montado quando você tem total clareza do contexto que você está, quem vai estar envolvido, como é, para que é. E a segunda coisa, que é possível viver o Carabinte enquanto você fazendo as perguntas certas para viver ele. Se o seu caminho, se o seu projeto, se você vai se perguntando, bom, quanto de investimento eu preciso fazer para essa ação? Quanto tempo eu preciso dedicar para isso? O que eu preciso para fazer isso? Eu estou comprometida com essas tarefas?
com o que eu estou me dispondo a fazer? Quer dizer, existem perguntas-chave para se montar o Kaya-Bridge, que se você vai fazendo ela no seu caminhar, ele vai se como criando, quase como se você não precisa concretizar, e ele vai se manifestando. É mais ou menos, quase holográfico, assim. Eu conhecia 2 pessoas na Austrália. Eu conheci o John Toft, e conheci a Pomei. E a Pomei é uma brasileira que mora já, acho que aqui, 20 anos, numa ecovila que se chama Crystal Waters. E eu, quando eu decidi ir para Melbourne, eu estava exatamente no meio do caminho entre os dois. Eles moram em extremos da Austrália, e a Austrália é bem grande. No segundo mês que eu estava lá, o John foi a Melbourne e entrou em contato comigo e disse: olha, a gente tem um dia para você. E, nossa, fiquei tão feliz. Eu já tinha tido um convite da Pomei para fazer uma oficina em Crystal Waters. E nessa conversa com a Pomei falou assim: nossa, Flávia, vamos fazer uma oficina de Dragon Ring. Eu falei: nossa, uma oficina de Dragon Ring. Sendo que o John é daqui, tá aqui. Eu me sentia, falei: nossa, nem preciso falar com o John sobre isso. Então, o início da viagem foi o tempo inteiro essa busca de fazer essas pontes e viabilizar essa experiência lá, mas ainda muito dentro de um formato do que eu conseguia ver dos padrões que eu tinha vivido aqui, de cursos, de oficinas, de formações, de projetos. Eu ainda não tinha me dado conta do quanto que eu estava vivendo o Dragon Ring. E eu acho que eu só fui me dar conta 1 ano e meio depois, como se completou o processo. Mas por um momento eu achei que eu desisti de Dragon Ring. Bom, Dragon Dreaming é como se fosse uma matriz por qual é possível, uma matriz muito genuína e generosa, por qual é possível olhar o mundo e caminhar nele. É uma matriz que permite criar elos fortes em relações profundas e colaborativas. Na verdade, Dragon Dreaming, para mim, ele ampliou muito. Ampliou no sentido de conseguir praticar esse padrão no meu cotidiano, essa matriz no meu cotidiano. Então, eu consigo hoje reconhecer em que fase situacional eu estou. E isso é muito interessante, porque é como se realmente você fosse possível, e eu acho que é de fato, não só para mim, mas para mais pessoas, você ir criando esse reconhecimento de perguntas geradoras, de escuta profunda. É assim, como realmente praticar na vida Dragon Ring. Então ele deixa de ser só uma metodologia, ele deixou de ser para mim só uma metodologia de projetos colaborativos, para ser realmente viver a filosofia Dragon Ring e compreendê-la mesmo. E para além disso, eu acho que também essa conexão de Dragon Dreaming na fonte mesmo. O que é a cultura aborígene de fato significa para a origem dessa metodologia e dessa filosofia? Quando John conta as histórias da Vivian, de como a Vivian se relacionava com a comunidade do entorno da Gaia House, ou mesmo o Instituto, quem são essas pessoas? Que lugar é aquele? Como essas pessoas viviam? E de fato, quais eram as transições, os padrões que estavam sendo rompidos, transformados, recriados ali? Eu vejo 2 seres com princípios éticos e vivendo de uma maneira muito pioneira os padrões de uma nova sociedade, e isso a gente está falando década de 70, 80, 90, e quando esses 2 seres se juntam, que é o John e a Vivian, foi extremamente criativo, produtivo, pleno. Então, assim, quando você me pergunta como que você vê a origem dessa mitologia, para mim eu vejo assim, plenitude de ter esses seres vivendo na máxima potência para o qual eles vieram vivendo. E pelo que eu
pude ter acesso, pude conhecer, foi exatamente no momento em que eles se encontram que essa mágica acontece, essa potência criadora acontece. Então ela vem por um lado, por um percurso do John, que o John ele é um contador de histórias, e ele aprendeu contando histórias, a contar histórias para os irmãos dele, então ele tem uma prática de contação de história desde a infância. Ele era educador e ele tinha dentro dos trabalhos de engajamento político, então ele trabalhou para a Unesco, ele trabalhou para o governo da Austrália, ele estava desenvolvendo, ele tinha um foco de desenvolver comunidades intencionais e comunidades nativas na Austrália. E a Vivian, ela cresceu numa fazenda, ela não só trabalhava na vida cotidiana da fazenda, como quando ela cresceu, ela ajudava na gestão dessa fazenda. E ela, desde sempre, ela era ativista ambiental e social. Então, quando ela vem de uma família alemã que vive na África e depois vai para a Austrália. E quando ela vai para a Austrália, ela tem todo um desenvolvimento lá até encontrar com John. Mas esse lugar do ativismo ambiental esteve sempre presente no histórico dela. Então tinha essa liga, tinha todos os elementos para que na prática deles, dos dois, ponto, quer dizer, da posição de cada um, quer dizer, a sistematização de uma metodologia que dá a forma, que reconhece o que essas histórias e essas práticas aí é isso por isso que eu acho que é pleno, porque assim, tá tudo ali, né? Eles tinham os elementos dentro do percurso deles, eles tinham as habilidades que eles precisavam, eles tinham uma escuta muito profunda para o contexto que eles estavam. Então, acho que o surgimento me parece que é algo maior que eles. A cultura aborígene é uma cultura de mais de 40 mil anos, é uma das culturas registradas e vivas, mais antigas da humanidade. E ela existe sobre códigos, sobre uma cosmologia, sobre uma compreensão da realidade da vida muito própria. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que eu vou dizer aqui é uma aproximação e é uma compreensão parcial do que de fato é a cultura aborígene. O sonho para os aborígenes é a origem do mundo, então é a origem dessa própria cultura, e a forma como eles se relacionam socialmente, as regras dessa sociedade, as leis dessa sociedade, os princípios éticos dessa sociedade, as crenças dessa sociedade, elas partem do sonho. Então, Dragon Dreaming para eles é a matriz da existência dessa cultura e dessa sociedade que são os aborígenes australianos. E não só os aborígenes australianos, mas os aborígenes da Oceania, porque quando você vai olhar os nativos dos outros países, né, da Oceania, você também vai ter similaridade. Você vai também ter o sonho como importante e fundador, acho que é essa a palavra, né? Dragon Dreaming é fundador desse povo. Bom, eu pude presenciar um ritual aborígene, que é uma das danças sagradas, onde eles honram essa origem, os princípios. Então eles se sentam em círculos, eles fazem uma grande arena, eles acendem um incensário, por onde toda a tribo e todas as pessoas que estão presentes
passam por 3 vezes se incensando para poder abrir para limpar e abrir esse ritual, para que a escuta profunda e a conexão espiritual ela se dê sem nó, sem entraves, com mais fluxo. Então, depois que isso acontece, todos se sentam em volta. Existe o que pra gente aqui na nossa cultura seria o pajé. Ele tá abrindo os rituais, é um ritual principalmente de homens e de crianças que se pintam e que dançam. Eles tocam, cantam e dançam. Essa é o grande ritual, é a grande celebração deles nesse momento sagrado. No lado oposto de onde fica o incensário e esse mestre da cerimônia, tem o outro mestre, que é o mestre que canta e que dá o ritmo. Ele dá o ritmo com esse instrumento. Então, ao mesmo tempo que você tem esse instrumento, você tem o didgeridoo. E o primeiro caminho, então eles fazem uma espécie de um cotejo, um andar, para abrir o campo desse ritual. E aí, na sequência, entram os homens e as crianças imitando os cangurus. E aí, eles vão pulando e tem as orelhas, e aí eles param muito atentos e movem as orelhas num sentido dessa escuta muito profunda e alinhada com a natureza, porque assim, é como eu escuto a natureza, como eu, sendo parte da natureza, escuto a natureza. Então, esse lugar do Pinakari, e o Pinakari é essa escuta profunda dos cangurus para a natureza, do qual ele faz parte. Esse é um dos princípios fundamentais da metodologia Dragon Dreaming. Dentro da filosofia e da teoria que ancora a metodologia Dragon Dreaming, existem como esse exemplo vários outros elementos que fundamentam Dragon Dreaming. Eu acho que existe um elemento que para mim é bem importante, que é a compreensão também nessa percepção de que eu sou a natureza, que escuto a natureza e a natureza me escuta. Quer dizer, o planeta, a natureza, ela me ouve, ela me escuta, tanto quanto eu a ela. Então, no momento em que eu tenho qualquer objeto, mesmo que eu tenha transformado na minha mão, ele é parte da natureza. Então, eu não tenho isso. Isso me tem. Né? Então, essa consciência de uma integralidade, de uma integração, é muito profunda. Eu não sei se a gente tem total consciência e dá conta da compreensão do que isso significa de fato para a cultura aborígene, mas isso está presente. Eu acho que esse é um dos princípios e desses elementos fundadores da metodologia e da filosofia dragonínica. Eu sempre tive total consciência que eu estava vivendo um sonho, quer dizer, eu estava vivendo essa intencionalidade. Eu acho que o sonho, a gente, na verdade, na nossa cultura, a gente acha que sonho é uma coisa dispersa, incompreensível. Assim, em Dragon Dreaming, sonho é uma intencionalidade, é uma energia direcionada para algo maior. Essa intenção, ela era consciente para mim desde o momento que eu decidi. Então eu sabia que naquele momento em que eu estava decidida e começo a me mover nesse sentido, eu estava consciente de que eu estava sonhando isso. O que acontece é que num determinado momento, tudo que eu tinha planejado foi extremamente frustrante, porque eu não conseguia manter um planejamento por uma semana. Então eu só podia viver o planejamento em perguntas. E isso pode ser muito assustador, porque você vai fazendo as perguntas para você estar presente, para você estar mais consciente da situação, mas literalmente você não controla nada do seu planejamento. Esse viver as perguntas do planejamento me dava um grande vazio de não ter muito, digamos assim,
um objetivo tão claro e parecia que nada ia sincronizar. Então a única coisa que eu consegui manter era que eu ia para Perth e que eu ia conhecer Perth. Poderia não encontrar mais o John, eu poderia não conhecer Perth pela apresentação dele, mas eu tinha me decidido, aí era o que me cabia de possibilidade, decidir, eu vou para Perth. Então eu comecei a guiar o meu desenho, né, o meu caminho para chegar um dia lá, que eu ainda também não tinha muita certeza, demorou um tempo para isso se realizar. E eu tinha dúvidas a todo momento se ia dar certo ou não, né? Se eu ia conseguir ou não. Agora, eu me frustrei rapidamente em relação ao planejamento. Isso foi tipo nos 2 primeiros meses, ficou muito claro, né? Então no 3º mês eu já estava, sei lá o que vai acontecer comigo, entendeu? E aí eu fiquei 9 meses nessa história, aí eu consegui me organizar para viajar por 3 meses pelo Oriente e fazer esse retorno. No meio do caminho eu recebi um convite para fazer uma mentoria num festival de educação e sustentabilidade em Berlim e decidi voltar, fazer o caminho de volta viajando para retornar para a Austrália. Então eu consegui aí embutir o sonho de retornar por Perth. E eu fico pensando assim, se essas coisas não tivessem acontecido de outra maneira, eu acho que eu nem conseguiria fazer essa viagem, sabe? Tem um tanto dessa intencionalidade inicial que permite que coisas surpreendentes vão se manifestando. Nunca tinha me passado pela cabeça viver com o John, isso não estava planejado. Essa foi uma das coisas surpreendentes da viagem, desse período. Quando eu fiz a viagem e decidi visitar Perth, o John foi muito generoso de me abrir os contatos, me colocar em contato com amigos dele lá. E uma dessas pessoas prontamente entrou em contato comigo e se prontificou a me encontrar, que foi Paul Poulet. Foi super especial esse encontro, porque rapidamente ele se mostrou potente por trocas de conhecimento, potente pela... É como se de alguma forma... que legal que a gente está se conhecendo, né? E foi tão especial que eu falei, putz, eu vou voltar. Eu estava nesse retorno para ir para Melbourne, fechar meu processo em Melbourne e ia voltar para Bali para fazer o curso de sustentabilidade na Green School e estava com a passagem marcada para São Paulo. Isso, tipo, um mês e meio. E eu falei, não era muita diferença de dinheiro, e falei, eu vou voltar no final do mês, em dezembro, isso era final de outubro. Falei, olha, eu vou voltar em dezembro e que eu quero te entrevistar. Ele cunhou um conceito sobre ecomasculinidade. Falei, eu quero te entrevistar, eu quero entender melhor esse conceito, entender como ele emerge, de onde ele surge. Me parece que tem algo muito importante, muito pioneiro aí. Então me organizei para voltar e fiquei 10 dias com o Poulet, vendo com o Poulet, tendo essa possibilidade de conversar com ele, entrevistá-lo, entender melhor essa pesquisa. Fui para Bali e decidi, falei, nossa, agora é a primeira vez depois de um ano que eu estou tendo a oportunidade de conhecer a cultura australiana pelo australiano, pela base dele, pelos nativos dele. E foi aí que eu decidi ficar mais 6 meses, renovar o meu visto e me mudar, inclusive, então assim, literalmente mudar de país e voltar, ficar mais 6 meses lá. E por que eu estou contando essa história? Porque quando eu cheguei em Perth, depois que eu tinha decidido, eu ainda não tinha, eu tinha enviado um e-mail para o John, comunicando ao John que eu tinha me decidido, que eu ia morar em Perth,
quando que ele viria, porque ele ainda estava em turnê, ele ainda estava em viagem, e se a gente podia se ver. E eu não tive resposta. Depois de, sei lá, acho que 3 semanas, um bom tempo depois, tive uma resposta da Liz que fala, ele está muito ocupado, ele vai voltar no início de dezembro, só que ele só vai poder falar com você no final de janeiro. Aí eu respirei fundo e falei, nossa, né, tipo, sei lá, mais um pouco do não sei, né, tipo, vamos aí. Aí me mudei pra Perth e fiquei hospedada num albergue por 2 semanas procurando casa. Eu vi mais de 15 casas ali para compartilhar quartos e tal. Eu já tinha tido uma mega experiência de ter morado durante 9 meses, eu me mudei 7 vezes. Então eu tava descolada de identificar todos os detalhes, né? E eu não tava achando casa, e eu lembro que eu tava num dia, assim, era um dia quase 45 graus. A Austrália tem umas temperaturas muito absurdas, assim, e os espaços são grandes, então se você se põe a caminhar, você tem que caminhar muito, né? E aí eu recebo um telefonema do John, dizendo, olha, eu acabei de chegar aqui na Austrália, como você tá? O que que tá acontecendo? Ah, eu tô bem, John, eu tô buscando casa pra mim. Não, você vem morar comigo, vem morar aqui, eu tenho uma casa, você já tem onde ficar. Eu falei, é mesmo? Tipo, tem certeza disso, né? Pareceu, sim, é isso, mano. Muito surpreendente, foi bem assim. E aí ele disse, olha, eu vou buscar você lá no albergue, onde você tá. E ele chamou um amigo pra ajudar. Quando eu conheci Dragon Dreaming, pra mim eu senti como um encontro, porque muitos processos coletivos, jornadas muito intensas, né? Que não só eu estava vivendo, mas que uma galera, um povo muito grande e estava se movendo. A gente estava se movendo por práticas colaborativas de maneira muito ingênua e muito intuitiva, e muito na fé, e muito na garra. Então, quando o John vem e o Dragon Dreaming, ele traz chaves, ele traz respostas para perguntas que a gente estava se fazendo, ele amplia percepções que até então a gente estava patinando para ter. Então, assim, quando eu conheci o John, conheci o Dragon Dreaming, ele era um encontro. Eu tive esse sentimento de encontro muito forte. E foi algo parecido com o que aconteceu lá na prática, porque eu precisava de uma casa para morar, e o John precisava de alguém que morasse na casa dele. E era o momento certo, na hora certa, no lugar certo. Foi bem isso. E a gente se pôs a morar juntos, a compartilhar a casa, a Gaia House. Então eu alocava um quarto na Gaia House. E a gente foi aprender o que era viver juntos ali, como que a gente ia compartilhar as coisas, como que era o cotidiano, né? Todo um universo de descoberta pessoal desse lugar, de um conhecer, mas que vai se aprofundando numa amizade. E o John, ele foi extremamente generoso, como mestre mesmo. Ele foi muito atencioso, muito generoso. Foi essa construção de amizade profunda, de uma relação minha de aprendizado, de um mestre muito generoso, e essa conexão com a Austrália mais profunda mesmo. Aí pude conhecer as comunidades aborígenes, pude conhecer a comunidade de ecologia profunda, pude conhecer a família do John, os melhores amigos, pude entender como é essa vida lá. E a Gaia House é uma casa típica australiana e tem uma biblioteca fantástica, assim. Deve ter uns 3.000 livros ali. O John já leu todos, já deu inclusive alguns mais de uma vez. Ele tem uma biblioteca pública próxima à casa que ele frequenta, inclusive. Eu tive acesso a entender essa fonte teórica e essa fonte de pesquisa que fundamenta a Dragon Dreaming. Não só pelo John, mas tem uma boa parte dessa biblioteca que era a biblioteca da pesquisa da Vivian. Então também pude enxergar esse fundamento teórico também
filosófico pela Vivian também, da Vivian, além de ter acesso aos manuscritos, aos cadernos, às imagens, aos objetos, à história, né? Ao que é registro documental mesmo. A Vivian foi uma pessoa fundamental para o Dragon Dreaming existir. Ela era, pelo que eu pude ouvir, pelas histórias, pelos registros, pelas fotos, ela era uma liderança agregadora. Ela gerava a comunidade em volta dela. E a casa dela, então ela abriu a casa dela, que era o Gaia House, com o apoio, o suporte do John para a criação desse instituto. Era uma visão mútua, mas a prática, o John trabalhava no governo naquele momento. E a Vivian, ela geria e ela criava os projetos dentro do instituto. Ela era uma grande sonhadora, essa que é a verdade. Então o que o John tem de planejador, a Vivian tem de sonhadora e celebradora. Ela escrevia, ela era uma poeta, ela fotografava, ela desenhava, ela tinha habilidades artísticas, criadoras super presentes no fazer dela. O John tem isso também nos desenhos dele, principalmente nos desenhos e nos registros, e ela também tinha isso. Mas é isso, o John tem isso dentro dos registros de um planejador, de um historiador, de um documentarista, né, de um documentador e ela tinha, a partir desse olhar muito sensível e dessa escuta, é uma escuta sensível mesmo. Tinha mais de um relato, não só pelo John, mas do Populé. O John e a Vivian, eles fazem parte de uma primeira geração de ambientalistas na Austrália. E eles foram importantes formadores de uma segunda geração de ambientalistas, do qual, por exemplo, o Populé faz parte, que tem mais ou menos a nossa idade, e que num determinado momento viveu também com John e Vivian na Gaia House, por exemplo. E lá eles tinham, atrás da casa, um grande pomar, onde eles plantavam alimentos. Então eles colhiam os alimentos lá, então eles davam, por exemplo, oficinas de permacultura, oficinas de plantar alimentos. Aí eles iam para a cozinha, ensinavam a cozinhar esses alimentos de maneira saudável. Ao mesmo tempo você tinha ali uma livraria onde vendiam os livros. Então era um lugar, era um ambiente educador de desenvolvimento de projetos para a grande virada. A Vivian era um pulso contínuo desses projetos. Ela era uma ambientalista desde sempre e uma feminista também. Quando você olha para a biblioteca dela tem esse lugar de construção, de percepção, de teoria, de fundamento no ecofeminismo. E esse, inclusive, foi uma das minhas expansões de percepção sobre o Dragon Dreaming. A noção de comunidade mais profunda. A Vivian, para vocês terem uma ideia, ela ensinava a língua aborígene para os aborígenes, para as novas gerações de aborígenes. Então ela falava a própria língua aborígene, ela conseguia conversar e conhecer a cultura de dentro. Essas características, essas percepções da cultura aborígene australiana que o Dragon Dreaming traz, vem da experiência dela como educadora na base, no fundamento. O John tem também, só que o John vai ter essa experiência com os aborígenes na Papua Nova Guiné, que são culturas aborígenas similares, mas não a mesma. Quando a gente está falando dos aborígenes do Oeste Austrália, que é onde Puff está, a principal conexão era a Vivian. Eu não sei se eu dei conta de falar da importância dela dentro desse projeto. Amplia, complementa e fundamenta ainda mais para mim a metodologia e a filosofia Dragon Dreaming quando eu incluo, quando eu considero, eu compreendo mais o papel da Vivian nessa construção. Bom, não dá para falar sobre Dragon Dreaming ativismo ou Dragon Dreaming política sem compreender o contexto social dos aborígenes na Austrália. Os aborígenes australianos,
sofrem uma segregação no país deles. Então, para vocês entenderem, hoje só restou 3% desse povo que foi dizimado pela colonização inglesa. A Austrália é um país continental que na sua maior 80%, talvez mais, talvez 90% do país é deserto. Então as cidades, elas estão na zona litorânea e é onde também você tem fonte de água. Então os aborígenes, que eram um povo nômade, eles criavam circuitos e nesses caminhos eles tinham pausas nesses pontos de água que eram também terras sagradas para eles. Quando os ingleses vêm, eles dizimam a população, as comunidades que eles encontram, tomam essas terras, constroem prédios de governo, monumentos pela rainha da Inglaterra. O que acontece é que hoje a população aborígene é uma população extremamente política e extremamente politizada. E eles são políticos e politizados numa consciência de resistência. Então, quando a gente está falando do ativismo para os aborígenes, a gente está falando desse ativismo de resistência. E que vai se dar também de forma ritualística, que vai se dar também com os princípios todos que envolvem a cultura aborígene, né? Com os ritos, com os cantos, com as danças, com a escuta, com a presença, com esse senso de comunidade, de você sentar, ok, vamos esperar o governo vir para falar com a gente sobre essa terra que a gente está defendendo e tendo um posicionamento aqui, ok, então a gente senta em comunidade, numa liderança feminina e a gente conversa. Esse lugar da comunicação não violência, do ativismo não violento, isso é muito da cultura aborígene, mas é ainda uma política e um ativismo de resistência. No caso do John e da Vivian, eu diria que é um ativismo de ativação e de suporte a esse ativismo de resistência. Então ele é um ativismo de ativação de iniciativas que tem os 3 princípios Dragon Dreaming: autodesenvolvimento, gerar comunidade, serviço ao planeta. Mas a resistência é o suporte à resistência política do povo e da comunidade aborígene. Eu acho que isso se perdeu aqui quando chega no Brasil por alguns motivos. Acho que a maneira como chega no Brasil, digamos assim, o meio pelo qual, porque assim, você ultrapassar os seus preconceitos com algo que se chama Dragon Dreaming e que diz projetos de sucesso, tipo, você ultrapassar esse preconceito não é para qualquer um ou não é de primeira. Então eu estimulo muito que vocês ultrapassem esse preconceito. Acho que é um caminho importante. Mas quando o Dragon Dreaming chega no Brasil, ele vai vir por uma comunidade, por pessoas que já estão pensando em comunidades intencionais, que já estão pensando no percurso de sustentabilidade, que já estão pensando em permacultura, agrofloresta, quer dizer, por um grupo de pessoas, por um agrupamento, por uma rede de pessoas que já estão preparadas para receber Dragon Dreaming. E essas pessoas estão no lugar que é muito mais da criação do novo, e muito menos do vamos resistir e ganhar tempo e dar voz à opressão, ao que precisa ser mudado. Aqui no Brasil é um tanto separado esses movimentos político de resistência e criativo desse novo. Isso não acontece, na Austrália não é assim. Na Austrália você tem 2 tipos de ativismo. Você tem o ativismo aborígene e você tem o ativismo ambientalista. E eles sabem muito bem a hora que eles vão estar juntos e na hora que eles estão construindo coisas juntos. John é australiano. E o John dedicou a vida dele na prática da construção dessas comunidades, do apoio a essas comunidades, do apoio a esses projetos. Se você vê o nível de segregação que existe entre uma comunidade, entre os aborígenes e os australianos descendentes de ingleses,
é abismal. É muito genuíno do John, e é muito verdadeiro dele, e é um conhecimento realmente profundo. Essa convivência, esse suporte, o estudo, a pesquisa. O John é um cara que vai muito profundo em cada tema que ele estuda. Então, a gente pode não entender com a mesma profundidade o que ele diz quando ele diz. Isso foi um ahá para mim também, estando lá. Assim, as nossas compreensões, elas vão até onde a gente dá conta. Eu diria que a apropriação cultural estamos fazendo nós, no momento em que a gente tenta fazer essas traduções, por exemplo, do que é uma cultura aborígena com os nossos indígenas aqui, né? Com o povo nativo brasileiro e o povo nativo australiano. Quer dizer, quando a gente começa a fazer essas traduções e a gente está no meio disso, a gente precisa ser muito cuidadoso, muito atencioso, porque essas culturas, elas não são comparáveis. E elas são muito diferentes entre si. A gente fica falando disso pro John ou para o Vitor, mas assim, essa pergunta nos cabe a nós, entender o quanto nós estamos sendo plenos. O quê? Eu estou falando de pinacária, eu estou falando de escuta profunda. Quanto que a gente está praticando isso? E aí me parece que assim, quanto mais coerente a gente for, menos apropriação cultural a gente vai estar fazendo. Só que tem um tanto que a gente precisa passar por uma apropriação cultural para poder praticar isso. É um processo. A convivência com o John foi um presente. É algo que eu sou extremamente grata e que eu celebro genuinamente. O John estava preparando o curso de celebração genuína, ele estava também cuidando de algumas outras formações, tem alguns grupos de trabalho, na época ele estava com um grupo de trabalho na Rússia, um grupo de trabalho no Equador e fundando uma instituição com algumas pessoas de diferentes países. Então a gente conversou. Esse curso especialmente de celebração genuína era co-criado entre John, Liz, Satish Kumar. E o John, ele é muito reservado para esses processos e é como deve ser mesmo. Mas é claro que eu perguntei para ele e a gente conversou sobre isso. E a gente muito conversou sobre isso também, sobre essa compreensão. E aí o que eu posso falar dos inputs dessa conversa, que eu nem sei te dizer se é realmente o que aconteceu lá nesse curso. Então, eu vou compartilhar com você, reservado e resguardado por essa conversa. Tem algumas coisas da celebração. Uma é como a gente inclui a morte na nossa vida. Então, faz parte da celebração genuína a gente compreender de uma maneira muito aprofundada ciclos naturais. E nessa compreensão de ciclos naturais, a inclusão da morte nesses processos. Então, nas nossas conversas, tinham desde a morte da Vivian, até a morte do Paul, até os ciclos naturais mesmo. E aí tem um outro lugar da celebração genuína, que é como a gente lida com as emoções e com o sentimento nesse ciclo natural, nessa inclusão de algo que muitas vezes é tão dolorido. E aí a gente falou muito desse lugar de como incluir as emoções dentro dos nossos processos de maneira genuína mesmo, assim. Abrir espaço para isso, reconhecer que isso é parte integrante do nosso saber e entender qual é a potência, quais são os elos fortes que são criados, qual é a profundidade que o processo toma, quais são as riquezas que incluir as emoções tornam nesse processo. Tem uma outra camada desses processos e que vai se dar na fase da celebração,
que são os processos de aprendizagem. E aí eu vou falar, talvez essa seja a minha conexão com o que eu estou olhando mais, né? Como é que eu incluo ciclos naturais, como é que eu incluo inícios e fins, e como eu incluo processos, emoções e processos de aprendizagem. Para mim esse é um campo do qual eu hoje estou dedicada e vejo como maior, vejo como menos compreendido dentro do Dragon Dreaming e vejo como mais importante de se expandir, para que a gente consiga alcançar um outro nível de compreensão, uma outra camada da inteligência coletiva, um outro nível mesmo. O campo, não importa o desenho que você tenha dos processos do qual a gente vai participar, como a gente vai se organizar, como a gente ressignifica a noção do nosso trabalho, qual toda essa construção do intento, esse encontro com o intento que impulsiona os processos. Se eu não entendo que eu tenho ciclos de energia, os ciclos de energia eles só podem crescer se a gente está pensando em espiral, quer dizer, ele só pode ter uma espiral ascendente se eu compreendo que tem um campo que suporta esse processo, que é o campo do aprender, que é a nossa capacidade infinita de cuidar e de aprender. Então é esse campo infinito que suporta os nossos processos, todas as nossas ideias, os nossos desejos, as nossas necessidades. E esse campo, ele está lá na celebração. Ele é fractalmente presente em todas as fases, mas ele é jogado luz com mais plenitude na celebração. Esse vídeo ele é resultado de uma entrevista que fizeram comigo em outubro de 2016, então há 4 anos atrás. Quem realizou a entrevista foi a Ruth Andrade e o Daniel Fernandes. Na câmera estava o Pedro Lunares e estava presente também a Ana Terra. Fazia alguns poucos meses que eu tinha retornado de um período sabático onde eu morei por 1 ano e meio na Austrália e aonde eu pude então compartilhar as minhas percepções, as experiências e os aprendizados naquele período. E eu espero que essa retomada dessa entrevista que finalmente vem a público possa contribuir de alguma forma para o legado de Dragon Dreaming.